Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso YupiCast com o Dr. Carlos Ranzani. E hoje nós temos um super convidado, que é o JJ Andrade. Seja bem-vindo, JJ! Obrigado. JJ, o nosso podcast ele tem um propósito muito bacana, chama-se YupiCast. E o nosso cast ele tem um super significado. Doutor, quer falar um pouquinho? Então, Quest, o C, né? Ele conhece com conhecimento, mas é um triplo C, na verdade. É conhecimento, crescimento e construção. Uau! Né? Então, você tem um conhecimento que constrói, né? E cresce. O A é de autenticidade. S de superação e T de transformação. Uau! Então, esse é o propósito, né? E é o que a gente vem buscando é justamente isso. Pessoas que se alinhem a esse propósito. Né? Porque a ideia geral é mostrar justamente isso. Que a gente constrói um conhecimento, cresce, mas para isso você tem que ser autêntico. Perfeito. Vai ter muita coisa que você vai ter que superar e algumas vezes até se transformar. Perfeito. Então, essa é a ideia geral e é por isso que a gente traz essas pessoas especiais. Exatamente. Muito bom. Então, seja muito bem-vindo. Muitíssimo obrigado, sou muito grato. Conta um pouquinho quem é JJ Andrade. JJ Andrade, nascido no interior de São Paulo, na região do Vale do Paraíba, no ano de 1984, 1º de fevereiro. Eu sei que seu aniversário é próximo de fevereiro. Né? Vim para cá, aqui nos Estados Unidos, em 2012, só que eu ficava indo e voltando, até que em 2014 eu vim em definitivo. Eu vim transferido de uma empresa multinacional, eu era gerente de manufatura, responsável por toda a manufatura lá do Brasil e a região de South America, né, Argentina. E daí eles iriam fazer uma nova planta aqui para atender a Volkswagen, na época em Chattanooga, no Tennessee. Já tinham outras plantas que eles atendiam, eles atendem montadoras, né? E no caso, eu vim, logo que eu vim, fui para Troy, na região de fica Ford, lá em Michigan, muito frio. Daí depois fui para a região ali da South Carolina, trabalhar com BMW, região de Greenville, muito boa área também. Depois Tennessee, e de Tennessee agora aqui na Georgia. Basicamente toda essa minha carreira resume-se numa parte de engenharia, buscar redução de custos, avaliação financeira, ler os reportes financeiros das empresas, o balanço geral, identificar possibilidades de custos operacionais, de inventário, superprodução, superprocessamento, tentar simplificar a vida, simplificar as coisas, redução de custos de transporte, inventário, defeitos de qualidade, todos os custos assim, que envolvem o lado operacional de uma empresa, até mesmo na área de serviço, redução de fila, tempo de espera, a cadeia de suprimentos. Então, foi toda essa minha área de atuação. Desde então, sempre voltado para a área financeira também, o que a gente fala de fazer o valuation dessas empresas, eu faço o valuation de empresas públicas também, e foi onde daí eu tenho também a parte de investimentos, que é onde eu faço toda essa busca por empresas onde se convém investir, e aqui faço a gestão de patrimônio daí de terceiros. Então, basicamente, tem essa parte de consultoria e a parte de investimento, que é onde eu trabalho. Mas para chegar até aqui... Agora, aí que a gente quer saber. Esse é o lado profissional. Exatamente. Agora, quem é a pessoa, JJ? JJ, a pessoa JJ sempre foi um pouquinho fora da caixa. Esse é o meu filho, Daniel. Pessoa JJ, quem foi a pessoa JJ? Um pouquinho fora da caixa, né? Um pouquinho da ID. Fui diagnosticado adulto como autista, então até vir esse report, até vir esse laudo, eu tentava mimicar e me colocar dentro de uma caixinha, que eu vi que eu não sirvo em caixinha alguma. Então, desde então, foi onde eu aprendi a ser um pouquinho mais autêntico. Né? Respeitou essa autenticidade? Respeitei essa autenticidade e dei por mim falando, para que eu preciso também caber numa caixinha? Então, houve a transformação, já tinha transformação
de dentro para fora, mas tentar agora de fora para dentro para falar assim, não, deixa eu me blindar aqui, esse sou eu, e agora eu tenho meu papel perante a sociedade da minha maneira, e não mais tentando me transformar. Então, a autenticidade acabou superando um pouquinho da transformação nesse sentido maléfico de ser. Logicamente, a gente aprende, melhora a todo tempo, né? Conhece a ti mesmo e sempre buscar melhorar. Mas eu saí do ponto que eu já não me conhecia porque eu tentava me moldar em pessoas que eram totalmente diferentes. E essa moldagem, ela foi, vamos dizer, não propiciada, ela foi meio que incentivada por se sentir peixe fora d'água. Exato. Quando que você começou a sentir na pele, né, e até acho que doloridamente, ser diferente? Olha, desde muito pequeno. Eu passei por alguns quadros depressivos graves até na infância, sabe? Não sei se a gente vai ter tempo e nem se a gente aborda. Eu tenho um irmão mais novo. Você olha para mim e para ele, totalmente diferente. Assim, difícil a pessoa que fala assim, são irmãos. Talvez pelo jeito de movimentar e falar, pela voz, mas fisicamente ele é bem diferente de mim. Eu sou o filho mais velho, né? Tenho apenas mais um irmão mais novo. Mas desde lá de trás, por que eu falo que eu não me enquadrava? Sempre fui meio que desengonçado, então nunca me dei bem em esportes. Pezão chato, andava na ponta do pé, depois que eu descobri o porquê. Né? Você quer ficar aqui com o papai? Mas quietinho, tá bom? Você escuta o papai? Carente. E daí essa foi a minha infância. Não me dava bem nos esportes. A questão social era um pouquinho diferente também, porque as crianças brincavam e eu ficava isolado no meu canto, literalmente num canto, eu não podia ver um canto. Observando, não, virar para a parede, eu nem observava, ficava de costas. O que é mais weirdo ainda, né? Mais estranho ainda. E minha infância foi basicamente isso. Daí depois foi crescendo, até mesmo na parte da adolescência, tinha um conhecimento geral que meu diferenciava bastante. Então o povo queria ir para, sei lá, churrasco, balada, e eu passava mal até em balada. Questão de luminosidade, som alto, sabe? Mas enquanto tinha as rodinhas de churrasco, eu ia com o violão, quer dizer, eu já tinha aprendido a tocar violão, então era meu quebra-gelo social, sabe? Mas tirou o violão e virava de novo um bicho no mato, já me retraía. Eu era um JJ com um violão, outro JJ sem o violão. E enquanto tinha essas rodas sociais, eu sempre fiquei muito reservado, muito tempo. Muito alocado em mim mesmo. Como se deixa eu parar aqui. Tá ligando por quê? Ainda não, né? Vamos desligar? Isso. Ok. Tá desligado, desculpa. Então, o violão acabou servindo para cortar quebrar esse gelo social. Mas depois eu me sentia também tipo duas faces, né? Uma com violão, outra sem violão. A música me tornou mais ou menos assim. Depois eu tive uma carreira, meu pai já era músico, já tocava, então eu segui muito cedo em bandas de baile de formatura, casamento. Profissionalmente mesmo? Cruzeiro, Cruzeiro, NSC Cruzeiro, sabe? Assim. E eventos como um todo. A música, ela te serviu como um elo de ligação com a sociedade, vamos dizer assim. Com as pessoas, porque a sua vida era uma vida isolada. Sim. Solitária, quase. Sim. E daí existe o que hoje eu já entendo, depois de mais velho, a questão da solidão e a questão da solitude também, né? Então eu tenho uns momentos que eu gosto de ficar sozinho, não que eu... aquela criança ela já era depressiva desde pequeno. Não, ela só era diferente. Sim. Entendeu? Mas estava bem. Gostava do seu momento, respeitava o seu momento. Exatamente. E com isso o tempo foi passando, eu fui cada vez mais... Nunca parei de estudar, me introvertendo cada vez mais. E daí, de uns anos para cá, isso depois ajudou muito com a questão do laudo. E umas tentativas de suicídio aqui e acolá, por estar muito sozinho. Eu parei e vi que o propósito não está mais em mim. Eu estava procurando muito propósito em mim. Tá, já fiz engenharia. O que mais eu vou fazer? Deixa eu fazer outra engenharia.
e depois vamos fazer um MBA, e depois nada disso resolveu, vamos apelar para Deus, vamos fazer teologia. Daí fiz teologia, daí daqui a pouco vamos fazer estatística. Então eu nunca parei de estudar. Não, todos esses cursos que eu te falei, sou formado e com certificação. Mas fora isso, brincava sempre gostei de ler bastante, então leio a respeito de filosofia, leio a respeito de psicologia, um monte de coisa. Você imaginar que e o meu hiperfoco na infância é bem diferente. Todo mundo falava de, sei lá, desenho animado, e a minha fissura era por filosofia e mitologia grega. Eu amava mitologia grega. Então, já difere, já fica um pouquinho diferente. Já chama atenção, né? Porque não é o padrão da criança, né? E não é todo mundo que é assim, então, entendeu? E nessa época você tinha que espaço de já uns 7, 8 anos, porque tinha dentro do meu próprio quarto, tinha a minha cama, a cama do meu irmão, e atrás um baita de um armário, mas cheio de livro. E daí eu tinha Delta Larousse, então eu pegava bem na área de mitologia, era ficando lendo Barça, Delta Larousse, tudo essas enciclopédias. Essa era a minha diversão dentro do quarto. A música também que veio com a questão do eu tenho hiperfoco, então para mim ficar assim horas num livro, horas tocando um instrumento, horas estudando, não chega a ser um fardo, não chega a ser pesado. Exato, se comparado a uma outra pessoa, sabe? Porém, tem outras coisas que são muito sensíveis, a questão de sensibilidade sensorial, né, a visual, por isso o motivo do shade nos óculos, e até mesmo auditiva. Então, algumas das vezes, quando eu estou trabalhando, eu ponho até o próprio aquele fone, o abafador, para evitar um pouquinho dessa sensibilidade. Ô, DJ, e esse hiperfoco te torna uma pessoa extremamente concentrada, né? E extremamente inteligente. Absorve mais conteúdo. Sim, não? Sim. Uma coisa ajuda a outra, né? O meu laudo de ESD, né, de TEA, de transtorno do espectro autista, ele vem acompanhado também com superdotação. Então, um dos motivos que me trouxe aqui para os Estados Unidos foram as habilidades especiais. Olha, e o teste de QI quando eu fiz, entendeu? Que é acima da média. Isso. Dizer, Parabéns, DJ. O fato de você ter essas particularidades, né? O foco, a capacidade de aprendizado e, logicamente, as coisas que te despertavam uma atenção, né? Servia até como um refúgio para a solidão, mas ao mesmo tempo te propiciou todo um avanço de desenvolvimento de conhecimento muito significativo. Perfeito. Uma imersão, né? Uma imersão de conhecimento. Mas não que isso signifique muita coisa também, porque daqui a pouco você fica como a própria questão biblicamente falando, do Mar Morto, sabe? Por que ele é morto? Porque ele tem tanto sal, tanta coisa nele, e ele não desemboca em ninguém. Então, dos últimos anos para cá, quando eu vi que o propósito não está em mim, mas está no próximo, daí eu passei a ajudar a comunidade, passei a ensinar, passei a ensinar, por gostar de passar o conhecimento. Daí eu vi que é a pecinha que me faltava para falar assim, ó, esse é o propósito. Eu preciso ensinar, senão eu vou ficar mal. Senão você vai ficar como uma biblioteca, uma parede, um armário cheio de livros, de informação para nada, estacionado ali na cova, um monte de prateleira. Pegando poeira, né? Simplesmente. Perece, vou levar para a cova. Quando você fala uma coisa, tem uma palavrinha que me chamou a atenção. Eu fiz engenharia, fiz aquilo, nada resolveu. Resolveu o quê? O que você esperava? Hoje você entende o que você esperava em todas essas formações? Resolveu o quê? Sempre teve aquela ânsia pelo conhecimento, né? O próprio ser que você falou. Então, eu guardo para mim, digamos assim, de virtudes que eu sempre busquei, sabe? Uma delas é a própria sabedoria, que é a aplicabilidade do conhecimento. Só que eu estudava e aplicava para mim mesmo. Então, tem um egocentrismo aí que precisou ser cuidado, entendeu? Quando eu vi que eu tenho que cuidar... Dava uma volta e voltava. Exatamente. Então, ficava... o cachorro correndo atrás do rabo. E olha que eu sou mal de criar tudo eu levo muito pro literal, né? Então, de criar figuras de linguagem. Assim.
Então, quando eu vi que não é uma espiral, eu aprendo, fecho o loop, passo para o próximo. Daí eu tô vazio para absorver mais e passar para o próximo. E a gente cresce como sociedade, entendeu? Claro. Eu tenho um perfil altamente analítico e altamente dominante, sim, mas e o meu influente? Então eu preciso de pessoas que complementam, entendeu? Claro. Então sozinho a gente não faz nada. Parece ser até o jargão, né, clichê, aquela questão do, sozinho você vai rápido, mas junto você vai mais longe. Exato. É fato. É fato. Não é refrão, não é que bonitinho. Não é placa de caminhão, não. É real. Legal. É legal ter essa consciência, né, doutor? Justamente. Porque isso tudo é autoconhecimento, é uma autoanálise que ele faz, que ele consegue enxergar isso e prosperar. E outra coisa, isso é o homem ele próspero, acabou- ele consegue ter consciência em ajudar o próximo. E teve uma coisa que ele conhecimento. falou agora, que ele acabou, sem perceber, acho que você não, mas para mim faz muito sentido, acrescentar no S, já que o C já é um triplo, Sim. o S tem outro. Qual? A gente fala sabedoria. Sabedoria. Perfeito. Quando ele fala, quer dizer, É. foi quando ele começou a perceber Uhum. que o conhecimento, pura e simplesmente, né, só ia acumular poeira, você vai embora, e que você podia transformar isso e levar para os outros, Sabedoria. é a sabedoria. É você saber aplicar. Sabedoria é justamente isso. Não é só ter o conhecimento. É saber aplicar esse conhecimento. Isso. Exatamente. Foi aí que entrou a hora da sabedoria. E foi quando você se encontrou, quando você se sentiu se realizando, fazendo todo esse processo. Então, na verdade, sem saber, mas quando ele falou sabedoria, Faz total sentido. mais um Total. significado, obrigado pelo propósito geral. Sabedoria. Sabedoria. Né? E quando eu decidi não deixar pra mim, surgiu a primeira criança aqui, ó. E já tô escrevendo, tem mais 2 na fila, né? Esse é o teu livro? Esse aqui é meu livro. Não acredito. Sim. Gente! Falando do Parabéns! Que livro lindo, meu Deus! E o que te levou a fazer isso? Gente, eu recebi o laudo parabéns. adulto, né? E exatamente tudo que eu contei até agora, tentando me encaixar, e depois quando Dentro veio de e foi revelador. Então eu fiz 4 livros num compêndio aqui. O primeiro Inglês, livro fala da minha própria identidade. Então, calma aí, eu não preciso me encaixar numa caixinha. Eu preciso ser autêntico. E daí tem um capítulo, um livro inteiro, são 4 livros aqui. Um livro inteiro falando exatamente da auto-identidade. Depois, o livro 2, ele fala do contexto social, que é exatamente a maior barreira para o autista, né? Quebrar essa repreensão social. O julgamento, quem sabe? Porque tu és extremamente comunicativo, tu és extremamente amoroso. E eu não consigo entender, você falando do social, dificuldades no social, porque eu te vejo super bem relacionado, te vejo rodando, circulando em vários grupos. Muito Aceitou disciplina. de primeira, nosso convite está aqui no UPcast, e então eu não consigo visualizar muito esse desafio do Muito social. por disciplina. Por disciplina. Exatamente para não querer voltar a ficar isolado num quarto que não é nem um pouco saudável. Porque essa vida Eu preciso social, ela te quebrar- alimenta também. Eu Ela te preciso alimenta. quebrar essa barreira. Mas é aquela história. Ele só conseguiu fazer isso, ao meu Deus, aqui da sua origem, quando ele não vestiu o estigma do preconceito. É. Porque se ele mantivesse a ideia do isolamento, você é diferente, você não é da turma, você está fora. Que é o preconceito. E né? todos nós vivemos isso na infância. Na nós temos infância isso. ainda, a criança é E boazinha. até hoje em dia. Até hoje em dia. Quer dizer, quando criança, não é tão boazinha assim. Quando adolescente, ou você é do grupo, ou você é da turma, ou você está fora. Exatamente. Mas isso todo mundo vive, né? Sim, vive. Agora, quando você ainda é diferente, a diferença é muito maior. Não é uma diferença que o meio te coloca. Você é Sim. realmente diferente. Sim. A carapuça do preconceito encaixa muito mais. E ele teve que se livrar disso. Se livrar, exatamente. Perfeito. Eu conto um pouquinho disso no livro 3, que é o livro da carreira profissional. Então, como o 2 fala da parte social, mas num contexto geral até antes de você ir para o mercado de trabalho,
O 3 é totalmente voltado para o mercado de trabalho e como lidar com esses preconceitos e a rotulagem, tanto é que a gente fala aqui Beyond Labels, para ir além do rótulo, né? E o 4º livro daí fecha o ciclo, que é onde eu falo da melhoria contínua, como pegar esses outros 3 livros e exatamente a questão de passar o conhecimento e do testemunho do próprio livro dentro do livro, que é, ok, aprendeu tudo isso aí, não leva contigo, deixa o legado, passa para alguém, se abastece de novo, e daí não é mais um ciclo, mas é uma espiral. Espiral, sim. Cresce, que soma e que transborda esse conhecimento todo na vida das pessoas. E o efeito exponencial, né? Porque é aquela história, você tá... Não é linear. Aí eu vou explicar para o matemático, não é linear. Mas é exponencial. É exponencial e é aberto a uma convexidade. Ou seja, ele não é côncavo, ele não consegue voltar para cá. É sempre convexo. Depois que expande. Perfeito. Né? E você vê, né? Até algo que parece tão técnico, tão matemático, tão exato, você consegue transformar isso em algo tão, entre aspas, subjetivo como a vida, né? Perfeito. Legal. E a história do livro? Foi assim, você teve um clique, alguém te deu uma junção de valores. Uma junção de valores. Entra tanto na questão social, que eu falei, não, eu preciso quebrar essa barreira, né? Então eu fui, decidi quebrar a barreira, mas talvez da maneira errada. Um dos pontos fracos, pelo menos do meu autismo, porque o espectro autista é muito amplo, tá? Então nem todo mundo vai ter sensibilidade sensorial, nem todo mundo, ou eu vou ter alguma coisa que algum autista nível 1 não tem e vice-versa. Também explico essa questão aqui. Essas diferenças. Isso. O espectro, por isso que é chamado espectro, ele é muito grande. Então, dentro do meu autismo, do nível 1 do espectro autista, uma das características que eu tenho é a seguinte, a literalidade. Eu estava falando aqui, deu até um ditado que agora não lembro, que para eu ter falado isso aí é um pouquinho fora do comum, porque se você falar assim, que nem cavar capuça, meu cérebro vai literalmente colocar uma vaca tossindo naquele cenário. Foi do cachorro correndo. Isso, entendeu? Então, qual que é o ponto positivo? E leva tudo ao pé da letra. Qual que é o ponto positivo nisso? Beleza, claro, direto, e sinceridade está aqui, transparência. Se eu precisar falar, eu vou falar. O que talvez pode machucar alguém não é a minha intenção, porque eu não sei se é esse lado meio político da coisa, entendeu? Não consigo ver. Tire reto. Mas, pelo menos, é transparente, entendeu? Claro. Tem um lado positivo e um lado negativo. Então, você sabe exatamente o que eu estou pensando. Por outro lado, eu não consigo filtrar malícia ou a subjetividade, exatamente. Entre linhas, né? Então, ok, tomei a decisão, tenho que ter mais esse contato social. Eu tomei de golpe, você não tem noção. Mentira. E falsidade, coisa do tipo, que daí eu só vou saber lá na frente. Eu não pego a malícia. Ele foi se envolvendo. Ingenuidade. É o que a gente veio falando no canal. Justamente. A ingenuidade, entendeu? E daí, eu não perdi o gancho, eu vou explicar a história desse livro. Daí, tomei um golpe, aquela questão toda, só que quando eu estava num dos eventos de um rapaz que acabou não dando certo a parceria, para não chamar de golpe, desceu, e ele era a celebridade, ele era o influente da questão. Eu fui só ser entrevistado, tal como está aqui. Daí veio uma fila, e uma menina, sei lá, por volta da minha idade, os seus 30, 40 anos, pediu para falar comigo. Eu falei, certeza que é comigo? Ele que é o dono do evento, ele que é o palestrante principal, eu vim aqui só para colaborar. Não, é com você. Eu vim aqui só para... Não, é com você. Eu posso orar por você? Eu falei, pode. Daí, você liga se eu me pôr a mão? Eu falei, não. E eu, bem cético, apesar de cristão, bem cético. É gentil. Tudo bem. É gentil. Não duvidando, veio para me abençoar, então, desde que eu quero, deixa-me ser abençoado, então. Ela passou a orar e depois ela profetizou palavras assim, ó, esse e-mail que está aqui não é o teu, ou seja, vou tomar um golpe, não sabia. Esse e-mail aqui não é o teu, você vai estar com pessoas em muito pouco tempo, vai virar a chave, você vai estar no meio de pessoas com os mesmos princípios e valores que você vai abençoar muitas pessoas ainda. O seu propósito vai ser exatamente a tua autoridade na cura dessas pessoas, a autoridade que você recebeu por meio de conhecimento, tudo será passado para isso aí, curará pessoas. Profetizando a minha letra.
princípios, valores, autoridade, cura, pessoas que iriam me rodear exatamente com o mesmo propósito. E então daí apareceu um evento que era numa quinta-feira e me convidaram na quarta noite. Vai para esse evento, tal. Daí eu fui. Tinha acabado de tomar um golpe de um coach, e que evento que era? Era um outro coach. Eu falei, não, deixa eu ficar pé atrás aqui. Deixa dessa eu me vez, recuperar, né? deixa eu me recuperar. Daí só escutei, e eram 3 dias de evento, e durante esses 3 dias de evento, para cada dia que passou, era parte do que aquela menina tinha falado para mim. E uma coisa só não, teoricamente, não se cumpriu. Ela falou assim, e você vai ajudar tantas pessoas que você vai escrever um livro. Uau! Ela terminou assim, a profecia. E aí plantou uma sementinha. Plantou a sementinha. Daí eu fui nesse evento, vou até falar qual que é o evento. Hoje, o rapaz é meu mentor, o dono desse evento, o nome dele é Márcio Michele. Márcio Michele, se você estiver assistindo, meu mentor, muito obrigado. Eu fiz também o curso. Então, desde então, eu virei um amante radical de pessoas. Consegui pessoas que foram lá, que compartilham dos mesmos princípios e valores. Ele veio aqui para Atlanta, e daí eu fiz a primeira imersão. Aí teve a segunda imersão, eu já era o que eles chamam de anjo, né? A pessoa que ajuda ali, o amante radical de pessoas. Conheci pessoas que hoje formam essa mesa do conselho aqui, e a gente compartilha exatamente nessa mesa de reunião aqui princípios bíblicos, voltado a business e ao bem-estar social, aquele negócio todo. Ganhei mentorados, porque eles falaram, cada um é parte do corpo, o JJ é o cérebro. Tá bom. Tá bom, eu não sou a boca, tá bom, porque eu não sou muito me expressar. Imagina, né? Imagina se fosse. Fala super bem de E daí, durante o meu primeiro evento que teve em Atlanta, tem uma parte do evento que ele fala ressignificar. Então você troca tudo aquilo que te fez sofrer no passado, com os novos olhos, diz adeus para aquilo e um novo tempo nasce. O evento terminou num sábado. No domingo seguinte eu comecei a escrever esse livro aqui. Aí demorou 2 meses e meio até o final de escrever, e 3 meses até conseguir os copyrights, né, os direitos autorais, a publicação, tudo. Hoje ele está nas livrarias, Barnes Nobles, até no Target, se for no Walmart, você encontra, e na Amazon. O principal canal de vendas hoje é a Amazon para livro. E daí, detalhe, daí teve um outro evento, Amante Radical de Pessoas. Daí eu bati aqui porque fica escrito aqui atrás, né, no colete. Daí eu fui nesse evento. Quem eu encontro lá? A moça que profetizou. E daí na hora que ela veio falar comigo, o Márcio estava do meu lado. E eu contei a história do livro pro Márcio. Eu falei, belo momento aqui. Márcio, você lembra que eu te falei da profecia? Stephanie é o nome dela. Stephanie, você lembra que eu te falei do ressignificar e do evento onde se cumpriu a profecia? Então, Márcio prazer Stephanie, Stephanie prazer Márcio. E tá aqui o livro. Então, essa foi a história. E assim, muito, muito rápido. 3 meses. Tudo isso. Porque o curso dele foi agora, né? Final do ano passado. Foi no final do ano passado. Foi anterior a isso. Não, esse foi esse no final do ano passado. Agora, e nessa trajetória toda, nessa situação toda, acho que uma coisa que eu, pelo menos, acho que é significativa. Na época, isso que hoje se chama de espectro autista é um termo relativamente novo. O que tem é o termo autista, que já é muito mais antigo, e que carrega muito mais preconceitos do que nunca foi, mais ou menos, da época que você já viveu isso. Mas mesmo assim, nem era tanto utilizado na minha época autista. Usava-se para o nível 1, que é o que eu tenho, Asperger, que é o que eles chamam, que já caiu, segundo o guia 5 da psicologia, né? Já não se usa mais esse termo, até mesmo porque o Asperger é associado ao nazismo, então... E a palavra bullying nem existia na época, mas era o neguinho da pai, ó. A palavra tanto faz ser existido, daqui a pouco pode até trocar por uma outra coisa. Agora, o ato, ele sempre existiu e é parte da existência humana, coisa desse tipo. JJ, como é que os teus pais lidaram com Olha que interessante. essa infância? Eu escrevi esse livro, minha mãe pediu pra ver, eu nem tinha falado nem pra ela. Ela não aceita. Eu não criei filho doente.
ainda, então na própria cabeça dela já existe ainda um preconceito, tá vendo? Que ela chama de doente. Exato. Peraí. Ela chama de doença, né? Quer dizer, ou a sociedade chama isso de doente. Porque essa fala dela, É só um retrato da era assim, sociedade, sim. meu filho sempre foi meu filho. Exato. Ele é respeitado pelo que ele é. Uhum. Porque ele não é um ser doentio. Porque a doença, né? Só um exemplo, por exemplo, o que fazia com a lepra. Lá atrás, por exemplo, na época dos registros bíblicos que você estava falando. Né? A doença sempre trouxe essa conotação de alguém fora do contexto. Quando você está doente, quer dizer, essa imagem que a sociedade tem, que ela é sadia. E quem não é daquele grupo, meio. ele é doente, ela está fora. Quer dizer, a mãe dele nunca, se eu estiver errado, você me corrige, nunca o considerou fora. Por isso que ele acha que essa é a resposta. Claro. Não tem filho doente. Claro. Como doente? Claro. Você nunca foi doente. Quer dizer, Claro. você Pra nunca ela sempre foi um o ser. filho e aquilo que é de todo mundo. Justamente. Talvez ela nunca tenha enxergado o sofrimento que tu tivesse. Não, isso ela sabe porque por conta já de tentativa de suicídio, por conta de diversos episódios que eu tive de depressão e coisas do tipo. Então, ela sabia assim. E ela ajudava de alguma forma com terapia, sim, né? Apoio. Apoio. Quer dizer, ela acolheu, aceitou, acolheu, né, e deu suporte com isso. Não considerou-se você como um estranho. Não, esse não é o meu filho, né? Pelo contrário. E sempre pôs. Esse apoio sempre teve. Agora, muito se fala da questão genética do autismo. Né? Eu fui diagnosticado adulto e o meu pai já é falecido. E a pessoa, nessa vida que eu tive a maior proximidade, conseguia ler pensamentos, sabe? Se eu olhar para a pessoa, saber o que ela está pensando e vice-versa. Que eu mais me encontrei foi meu pai. Então, eu tenho para mim também, porque ele era muito, mas muito inteligente. Ele não tinha um ensino superior, mas tocava zilhões de instrumentos musicais, eu também tocava, e ele tinha mais ele perdeu a mão direita, com 14 anos, numa máquina de moer carne. Então ele desenvolveu, ficou um cotozinho aqui do dedinho, é onde ele segurava assim o lápis, então ele desenvolveu a habilidade tanto de continuar escrevendo com a direita, só que ele ficou, até descobrirem que ele era alérgico à penicilina, ele ficou quase 2 anos no hospital. E enquanto isso, quando estava enfaixado, aprendeu a escrever com a esquerda também. Então, virou o que tecnicamente é conhecido como ambidestro. Ele era músico? Ele era músico também. E com uma mão? Com uma mão. Ele colocava a palheta aqui, ó. Olha isso. E sabe onde ele aprendeu? No hospital, no período que ele ficou lá. Que lindo. Ele não tocava antes. Quer superação? E vocês querem dizer superação? Meu pai era muito inteligente. Para os meus amigos e familiares conhecerem meu pai, eles sabem que ele é muito inteligente. E ele tem algo que eu não herdei. A parte artística de artcraft, artesanato, sabe? De criatividade. Ele fazia esculturas em madeira, pintava quadros, mosaicos, vitrôs, tipo de vitrô de igreja católica, com uma capa de vidro que vai formando aquela imagem, sabe? E fazia vitrais. Exatamente. Fazia vitrais do tipo mosaico, fala. Teve uma vez, esse quadro está na casa da minha falecida avó ou na casa da minha tia. Ele fez um quadro assim que, se você olhar de perto, e ele tem 2 quadros na minha frente. Ele falou, assim, semanas, dias, e a gente não sabia o que ele estava fazendo. Pai, o que você está fazendo? Só espera. Daí ele pegava, era literalmente aquela canetinha de tem um nome correto, eu acabei esquecendo. De escrever em madeira. Tá. Sabe? Periógrafo, eu acho. E daí ele ficava pontinho, e você não via nada, só via um monte de pontinho assim. Tô vendo nada aí, velho. Tô vendo nada. Daí terminou, eu falei, pai, terminou. Tô vendo nada ainda. Daí, beleza. Só que eu tô vendo dessa distância. Daí ele falou, vai lá no final. Aí quando você via lá no final, tinha a imagem de Jesus, assim, tipo, orando, assim, sabe? Abaixado. E foi feito assim, ó. Na visão dele, ele conseguiu imaginar aquele negócio de longe, entendeu? Impressionante. Então, eu não herdei nada disso aí, nessa parte. Mas também tudo também, né? Mas a música acabou vindo bom.
Então, sem dúvida, também foi essa figura significativa. Então, por um lado, você teve essa acolhida, você tinha colo, né, da sua mãe, tudo isso. Tinha esse lado da inspiração, identidade e esse nível de comunicação. Então, o suporte que você tinha na infância, não, mesmo não sendo douto ou até mesmo ignorante, por assim dizer, na questão da aquisição do conhecimento que você tem hoje, acadêmico, se chama de conhecimento, né? Me ofereceram aquilo que eles tinham, entendeu? E eu não reclamo nem um pouco disso. Não, eles têm um saber imenso, né, na verdade. Quer dizer, achar que conhecimento é coisa só acadêmica, não, pelo contrário. É a vida, né? É a forma como você lida com os desafios, a forma como você acolhe as pessoas, a forma como você enxerga as pessoas. Isso é conhecimento. É saber executar com isso. Sabedoria. Uma curiosidade que pode ser que eu esteja pulando etapas, mas eu já vi vídeos seus, coisas desse tipo, tudo isso, e parece que uma das suas referências é o Homem de Ferro. Não sei se referência, não, referência pode ser uma identidade, você tem como... E aí, que tem a ver essa história aí? Não, é interessante, um monte de coisa fechou trazendo isso, né? Parecido, né? Eu já usava os óculos com shade já antes para evitar enxaqueca. Mas não era esse modelo, era um modelo até diferente. E o que acontece? Lembra que eu falei que meu pai perdeu a mão? Sim. Eu tinha vontade de fazer medicina. Esse era o meu sonho, ser médico. Só que eu vim de uma família média baixa, não tinha condições de arcar com medicina. E nem para viajar longe para buscar uma federal. Então, ok, medicina fora de cogitação. Eu tinha feito escola técnica, o Senai, e daí tinha me destacado muito bem, e daí pleiteei para uma bolsa e consegui a bolsa. Daí consegui a bolsa em engenharia, e os primeiros anos eu também fiz matemática. Nisso eu ganhei a bolsa. Então, segui a carreira, inclusive foi onde eu fui para a carreira de engenharia, certo? Estou dando essa volta toda aí, mas para entender a história desde o início. Por fim, não fiz medicina. E eu tinha para mim que eu queria arrumar aquela mão do meu pai de algum jeito. Depois eu vou te mostrar o vídeo, até saiu. Eu fiz o protótipo da mão dele e a reconstrução da mão dele através de engenharia e ergonomia, que são coisas que a gente usa dentro do chão de fábrica para melhorar a eficiência, a performance e evitar lesões também, né? E só que ele já tinha falecido também. Então tem a questão robótica, alguma programação aqui e acolá para poder fazer as articulações. Tem a questão da engenharia, da própria mecânica, né? Todo o meu background é em mecânica. E daí eu estudei, igual eu te falei, eu tenho a empresa do lado financeiro, né? Então Daí tem a questão da superdotação. Então, gênio, playboy, milionário, filantropo, Quem? Homem de Ferro, entendeu? A identidade. Antes surgiu a piada. Eu falei, beleza, encarei o personagem. Mas é bem essa postura, né? Beleza, eu encaro e faço. Tem toda uma série de coisas na sua vida assim, né? Tem essa chave, né? Essa como fazer. Tá bom. É isso. Até eu encaro e assumir, né? Assumir e transformo isso em coisa muito melhor. E eu te digo, o arquétipo do herói por si só, que seja o Homem de Ferro, que seja qualquer outro, Superman ou coisa do tipo, tem valores ali tem a mitologia. A própria, então, você vê, desde quando eu estava lá vendo Perseu, eu já buscava esse arquétipo de algo sobrenatural, algo a mais, né? O super-humano, digamos assim. E queira ou não queira, hoje faz esse conteúdo filosófico e até mesmo teológico dentro do meu subconsciente para ser quem eu sou aqui, e não só eu, todo e qualquer imigrante. Porque a vida de imigrante aqui, você sabe, a gente foi super-herói. A gente para se virar num país estrangeiro e ser bem-sucedido. Cheguei muito rápido? Cheguei. Quero ir mais longe, agora com esse convívio social com outros guerreiros. Então, montar a Liga da Justiça agora, entendeu? Então, isso é fundamental. Também, DJ. Estamos dentro. Mas é justamente essa história. E olha só as coisas. Tá bom, DJ, com esse espectro, é um cara que enxerga a coisa racional, 2 mais 2, o lado matemático, tudo isso, e tem dificuldade com o subjetivo. Ah, é? Que dificuldade com o subjetivo? Não vejo. Nunca teve? Nunca teve.
a própria transformar a mitologia, que é uma história, entre aspas, subjetiva, de simbologia, de significados, não é 2 e 2, não é tão palpável, pão, pedra, nem um pouco. Mas existe a coisa do dom e existe a coisa do esforço. Tá? Não cai do céu. Não cai do céu. Né? Mas eu confesso, por exemplo, você chegou nessa conclusão? Sim. Por mim, não. Eu sentei em ombros gigantes. Então tem muitas pessoas que eu sigo, a própria professora Ana Lúcia de filosofia da Lucelena. Isso. Ela esclareceu muita coisa assim, ó, tá vendo essa coisa do sentido figurado? Agora traz esse valor para a sociedade. Agora traz essa coisa pro palpável. É um dom que ela tem, que para mim é esforço. Então, eu já pego mastigadinho muita coisa. Tem um exemplo, entendeu? Tem diversos filósofos. Nassim, Nicolas Taleb, o próprio Platão. Quando você passa a dissecar ele e vê essa aplicabilidade, entendeu? Grandes filósofos você vê a partir disso. Então, não que isso veio de mim, não veio de mim. Eu já peguei pronto, mastigado, mas daí, abriu o olho. Mas fez sentido, né? Fez sentido. Mas você acha que essas grandes figuras esperavam o quê? É isso que elas esperavam. Fama? Você acha que um Platão na vida? Não. O que eles esperavam é fazer que o conhecimento pudesse ser usado. Exato. Quer dizer, né, isso você está até honrando, né, dando valor à vida desses caras. Até o Sócrates. Ou você aceita o que nós queremos, ou toma esse vidrinho. E o cara fez isso para manter a palavra, a verdade. Sêneca, a mesma coisa. Imagina, Sêneca criou Nero, e Nero foi o que foi, no sentido maléfico da coisa, e Nero falou a ordem final: agora você se mata. Que maneira é essa de honrar o seu tutor? Eu não consigo imaginar uma coisa dessa. Eu sou muito grato pelos gigantes do qual você tem um e sento até hoje. Que era dele tão patológico, que acabou fazendo isso. E mesmo Sêneca, sendo que foi, não conseguiu tirar o Nero do caminho da insensatez dele, né? Quer dizer, mesmo, e todo mundo ainda hoje diz, né? Como que Sêneca pode ser tutor, né? E não mudou o Nero? Porque ele era tão problemático, tão fora do lado bom das coisas, que mesmo com figuras importantes não conseguiu mudar. Perfeito. E se você falou da Liga, tudo isso, filosofia, então, aqui, meu filho, eu sou um outro fã. Vai longe, sou fã. Né? Mas é muito isso. Acho que é outra coisa que acho que é importante, eu pelo menos acho que é importante pontuar, é isso que ele mostrou. Existem algumas coisas que as pessoas falam, putz, isso é velharia. Por que aqueles velhinhos do passado que não sabiam nem o que era uma vida moderna, a tecnologia, né, que o ser humano está tão... O que ele sabia? Tem um conceito. Cultura inútil. Tem um conceito de um filósofo chamado Nassim Taleb. Do livro Antifrágil, exatamente. Que é não só a questão da antifragilidade. O que é antifragilidade? Se você pensar no nosso músculo, a hipertrofia muscular é um significado de antifragilidade. Você submete o músculo a um estresse, ele rompe as fibras, quando ele volta mais forte. Então, geralmente, a pessoa fala assim, qual que é o contrário de algo frágil? A pessoa vai falar resiliente. Resiliente, fisicamente falando, você bate e ele segura. O antifrágil vai além. Você bate, ele fica mais forte depois do caos. Ele melhora. Ele melhora. Não é que ele só suporta. Entendi. Ele vai além. Então ele sai melhor. Esse conceito é muito bom. Disruptivo. Muito bom, muito inteligente. E daí tem um outro conceito que ele apresenta, diferente um pouquinho da antifragilidade, que é aquilo que perdura no tempo. E é exatamente essa questão do conservadorismo. Vamos lá. Não é o exemplo dele, mas vamos definir o que é modinha e o que não é. Você lembra do Tamagotchi, o bichinho virtual? Lembro. Você vê algum Tamagotchi hoje? Não vê, né? Há quanto tempo foi criado o Tamagotchi? Vamos dizer, na época, foi lá em 2000? 2000 até 2005? 20 anos atrás. Durou o quê? 4, 5 anos? Nem isso. Quanto tempo existe cadeira? E qual era o design de uma cadeira se você voltar, sei lá, 50 anos, 60 anos atrás e olhar para a cadeira hoje? Então isso aqui perdura. Então aquilo que transmite com o passar do tempo, ele chama isso de efeito Lindy. E Lindy ele deu porque era o nome de um restaurante que ficava
próximo da onde ele trabalhava, e daí veio catástrofe financeira, veio crise, veio subprime, veio um monte de coisa, e também iam comediantes nesse restaurante. E daí os melhores comediantes eram os que continuavam indo, ou seja, persistiam, passavam pelo teste do tempo. Então, o passar pelo teste do tempo de forma inabalável é onde você vê o que é ouro, é onde você vê que a autenticidade e passou pelo tempo tem o seu valor. E é a verdade que se mantém. O resto demora. Pode ser, mas não dura. É a diferença do entusiasmo, né? E da euforia. Da euforia. Essa é a diferença. Um exemplo, me veio agora à mente, por exemplo, e tem coisa que já está escrita desde lá. Lembra uma época, acho que foi em 2006, que tinha O Segredo, e daí virou livro, virou Sim, documentário, tal, não, é a teoria do pensamento positivo. Isso. Cadê o tal do segredo? Sumiu. Eu não vejo essa euforia que tinha naquela época, certo? Daí você fala assim, beleza, não existe o segredo mais, mas tem uma coisa que permaneceu imutável e oriunda, o segredo foi oriundo dessa coisa, vou dizer para você qual que é. Portanto, irmãos, tudo aquilo que é verdadeiro, real, sensato, de boa vontade, autêntico, se há alguma boa fé nisso, isso ocupe o vosso pensamento. Paulo escreveu isso lá em Filipenses 4:8. Está aí até hoje. Olha. Mas é o que suporta de verdade as pessoas e a sociedade. E boa parte, ao meu ver, da grande confusão, do grande sofrimento que existe hoje, é justamente essa história de você não ter base. A gente está até falando. Perdeu o referencial. Perdeu a referência da base da verdade. Aí você fica procurando externamente, né? Aquela coisa milagrosa, aquela coisa que vai acontecer, que não existe. E a verdade, a tua base, você vai se afastando, a sua essência, você vai se afastando cada vez mais, procurando, achando que a felicidade está fora. Isso. E cada vez você vai se prendendo cada vez mais. Vai se distanciando da verdade. E quando você volta para a sua essência, é o que sou o que sou. E sendo assim, faço diferença, faço melhor, servindo. Perfeito. Você acabou de resumir aquilo que seria a lei de ouro do Novo Testamento. Por quê? Para você conhecer a sua essência, você tem que entender que você veio de um Criador. Né? E depois, eu fiquei nesse loop, desse primeiro mandamento. Ama a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração e todo o teu entendimento. E eu fiquei nesse loop. Só que tem um segundo loop, a bala de prata aqui. E ao próximo como a ti mesmo. Agora sim. Então, eu tenho que alcançar o próximo, senão vai ficar novamente a estante cheia de livro que vai perecer. Entendeu? Não deixa legal. E aí você me fez pensar numa coisa interessante agora. Uma figura que durante tanto tempo, né, ficou isolado. Tá bom? Hoje você sabe a diferença de solidão e solitude. Mas lá atrás você não sabia. Perfeito. Era solidão. Virado com uma parede. E era só aquilo. Né? A música era o que te levava ainda para alguma coisa social. Né? Agora, um indivíduo dito antissocial, isolado, um dia ele percebe que é sendo sociedade, servindo a sociedade, né, que tudo se encaixa. E daí você tem que fazer por disciplina. É o tal ir para academia. A saúde, por isso que eu abordo aqui a questão social e a questão física também. A questão da saúde física, a saúde mental está aqui e parte dela está através do convívio social. Então, se eu não vou na academia, e geralmente quem não vai é pela falta de disciplina, você passa a ter disciplina e daqui a pouco aquilo vira rotina. É a mesma coisa desse outro lado aqui. Então, quebra as barreiras, vai além dos rótulos e faz acontecer. Quer dizer, você sai da solidão, sai do isolamento, e com isso da não existência, porque você naquela época não existia para as pessoas. Sim, e muitas das vezes, aí que entra até a questão do conflito interno, porque existiam, vamos supor, dois DJs, um com um instrumento musical, outro sem um instrumento musical. Então, pessoas se aproximavam dele? Sim. Quando queria uma passagem com desconto para ir num cruzeiro, num baile de formatura ou coisa do tipo. Então, você já sabia de antemão que era por interesse. E não pela pessoa. Exatamente. Entendeu? Então... Isso te... Também. Porque daí, aonde eu vou encontrar esse propósito? E ainda hoje mesmo, velho já toma facada, mas fala assim, não, calma aí, mas se eu conseguir melhorar a vida de um, já valeu a pena.
E eu estava aqui pensando, gente, normalmente onde a gente tem uma dor, onde a gente tem uma resistência, um desafio, uma dificuldade, é onde está a nossa libertação. Ou seja, passando por isso, superando isso, transformando e ressignificando, é onde vem a libertação. É onde realmente você vai se sentir completo por estar conseguindo colocar aquilo tudo para fora. Perfeito. E esse JJ de hoje, quais são os sonhos? Sonhos? Tem sonhos em todos os aspectos hoje, mas hoje, depois desse livro principalmente, de novo, tem 2 na esteira. É deixar um legado, só que tem que sair daqui e ir para um papel, tem que sair daqui e ir para um podcast, tem que sair daqui e ir para um café, tem que sair daqui e ir para um... Café, no seu caso, é almoço, né? Porque eu fundo café, mas elas tomam café meio-dia. Então, eu chamo de almoço, que você chama de café. Mas seria nesses eventos, para que eu também aprenda, para que eu pegue essa outra visão, entendeu? Extra-analítica. A visão subjetiva, que é mas você expressa muito bem o subjetivo. Porque já veio mastigado. Então, deixa eu aprender um pouquinho mais. A todo momento eu estou aprendendo. Então... É transformar em ação, Exato. em atitude. Esse cada vez mais, né, transformar tudo isso que você foi vivendo, adquirindo, aprendendo e até sofrendo em atitudes de ajuda e de auxílio ao próximo. Ao próximo, perfeito. Esse é um dos sonhos. Pegar no exército, da Liga da Justiça lá, qualquer um que foi ferido ou até mesmo tá batalhando para conseguir chegar em algum lugar, se dispor a poder ajudar o próximo, entendeu? A gente é guerreiro nessa nação aqui. Nessa trajetória toda, em algum momento, você se vê ou se via como vítima? Eu, algumas das vezes, sim, mas, e até hoje, quando surge mesmo um pensamento mais rápido que seja, mais fugaz que seja, eu falo assim, não, calma aí, não. Então, tanto é que, vamos falar da infância, né? Eu falei, não, eu não quero, não, meu consciente está aqui, não, don't play the victim, então, esquece, pula, não, eu sou contra, sou muito contra a questão de usar a carta do vitimismo, entendeu? Justamente. Não, aí eu levanto e vai. E por que você é contra? Por que você é contra? Talvez, não sei se isso é certo ou se é errado, mas quem quer usar a carta do vitimismo pode até usar, mas assim, eu sou contra hoje muito mais pela questão exatamente de descobrir quem que eu sou. Eu fui... Saber quem você é. Exatamente. Então, em vez de vitimismo, eu jogo a cartinha do beijinho no ombro. É isso aí, protagonista. O respeito que você foi adquirindo para a sua pessoa, fosse quem fosse, diferente ou não, né? Quer dizer, esse respeito fez você cada vez mais fazer a sua vida em vez de virar o próprio coitadinho. Perfeito. Porque o próprio coitadinho, o primeiro que ele rejeita, o primeiro que ele não respeita, que ele nega, é ele mesmo. Por isso que ele se coloca, eu sou a vítima. Se a gente rolasse por horas aqui falando cada uma das batalhas que eu passei, toda vez que eu vou falar de uma batalha, eu já fico com essa sementinha no meu cérebro. Calma, não é para usar a carta da vítima, entendeu? Mas só Deus sabe. Quando você vem pra cá... Quanto ela te tentou! Você vem pra cá sozinho, entendeu? Vem pra cá você e daqui a pouco você e sua esposa. A esposa nem fala o idioma ainda. Daqui a pouco tem um laudo de câncer que a esposa tem que ter. O seu visto está vencendo, seu business ainda não prosperou. A imigração vem e bate na sua porta. Então, estou só resumindo. Poderia dar foco nisso? Isso são fatos que aconteceram. Então, estou relatando os fatos. Mas esquece total parte emotiva por trás, porque, prosperei, prospero, e eu sei que para todas as coisas Deus estava ali no controle e tem um propósito. Porque você tinha a história. Porque quando você se respeita, você confia no tal. Tá bom, tem problema, tem dificuldade, mas eu sei quem eu sou, eu me respeito, sei do meu valor, e vamos lá. E
E aprendi muito mais recentemente a encontrar o equilíbrio até mesmo nisso. Porque muitas das vezes o próprio, a questão da superdotação vai querer falar, não, centralizar as coisas. Deixa eu mesmo fazer porque eu sei que eu vou fazer da maneira certa. Daí você carrega o mundo nas suas costas. E daí você vê que, não, calma aí. Tem gente que consegue fazer melhor que eu e eu consigo ceder aqui e acolá e aprender com essa pessoa também. Entendeu? E até para o próximo, né, a ensinar a pescar é meio melhor para todo mundo do que dar o peixe pronto. Né? Então, dá oportunidade para as pessoas fazerem, ensinar a fazer. Né? Desenvolverem também, né? Você não está só aliviando a sua carga, a sua responsabilidade. E sim, você está dando o crescimento também. Crescimento das pessoas. O conhecimento que traz gerar crescimento. Ô, gente, vocês estão gostando? Mas, ó, agora chegou naquele momento que a gente vai assim, chegamos no final do nosso podcast. E olha, DJ, só tenho a agradecer. Eu que agradeço. Você. Mas antes, tem alguma palavra ou alguma frase que você gosta de falar, uma frase ou alguma palavra que... Uma mensagem? Uma mensagem, ou algo que você queira deixar para a nossa audiência? Essa frase é totalmente analítica, mas você pode usá-la de forma subjetiva. Você não consegue melhorar aquilo que você não pode medir. Então, isso vai dentro da área de processo, dentro da área financeira, dentro de qualquer área analítica. E por que eu falo que você pode extrapolar isso para o subjetivo? Cada um examine-se a si mesmo, tendo conhecimento próprio. E daí, a partir daí, você consegue traçar a sua medição e fazer a sua autoavaliação para buscar algo melhor. Porque sem você, com uma lente nítida, sem estar com um bias da vítima ou da prepotência, mas sim no equilíbrio, sabe, a sua real identidade, você consegue colocar um valor ali e falar assim, eu estou aqui, mas eu quero chegar lá. E daí você consegue. Com consciência e clareza, né, doutor? Perfeito. Justamente. E essa história. Mas quem disse que medida só é matemático? Hã? Não tem subjetivo? Quer dizer, são os vícios. Você fica preso à medida. Então tem que ser uma régua, um aparelho, um reloginho, marcando. Quem disse? Sabendo que é possível extrapolar pelo subjetivo, é exatamente o que eu já estou dando o caminho da situação. Né? Brilhante. Muito obrigado. Eu que agradeço. Não só pela recepção, pelo momento. Né? Foi como a Ana falou, se a gente não segurar aqui, nós vamos... E tão gostoso, tão agradável, tão prazeroso, todo esse conhecimento, informação que você tem. E eu só tenho a agradecer. Parabéns. Obrigado pela sua história, pela sua jornada, pela sua vida. Parabéns pelo ser maravilhoso que você é. Que isso. Eu vou passar a acreditar. Até parece. Valeu. Obrigado. Eu que agradeço. Até mais. Obrigado. Obrigadão. Valeu, gente. Tchau, tchau.